Olá, pessoal. Neste vídeo, vocês vão saber qual o melhor uso da riqueza e de nossos talentos na nossa existência terrena. Olá, pessoal. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma transmissão da Associação Espírita Teresa d'Ávila. Meu nome é Gustavo Romão, voluntário deste Centro Espírita, expositor da doutrina espírita e também trabalhamos junto aos grupos de estudo da nossa casa. E hoje nosso bate-papo vai ser com a nossa irmã Inês. Vou deixar a Inês se apresentar. Olá, meu nome é Inês Goshi e eu sou voluntária da Associação Espírita Teresa d'Ávila desde a sua fundação. Estamos muito felizes de estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Certo, meus amigos, hoje, como a gente apresentou aqui na nossa introdução, nós vamos trabalhar o tema O Mal Rico e os Talentos, que é o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre nós dissemos, é ideal que aqueles que nos ouvem, que nos veem através das nossas redes sociais, dos nossos canais, possam estar acessando o livro, né, verificando o livro, não só ouvir as nossas palavras, mas lendo o capítulo 16, estudando, porque lá na base doutrinária, nas obras codificadas por Kardec, é que nós temos todo o tesouro da doutrina espírita. E hoje nós vamos estudar pequenos aspectos deste capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo muito rico, cheio de nuances, com várias parábolas, e por isso mesmo a gente recomenda a leitura e o estudo. Com certeza, o irmão que está nos vendo, que está nos assistindo, pode também buscar nas redes sociais outros conteúdos sobre este tema, mas a gente sempre recomenda, volte ao livro, leia Kardec, estude Kardec. Bom, para iniciar o nosso bate-papo, a gente vai, sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai iniciar falando do uso da riqueza, aquela utilidade que nós podemos dar aos recursos financeiros que nos chegam. E nós destacamos um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, nessa imagem, onde nós podemos ler: Deus, que a dispensa a riqueza, né? Estamos falando da riqueza, da fortuna, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna à razão. É claro que esse recorte, ele é apenas para iniciar o nosso bate-papo, ele está nos mostrando que o dinheiro não é ruim. O dinheiro não é algo que nós possamos dizer que é negativo. E é isso que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca ali. Que se assim fosse, como nós lemos ali naquela frase, naquele destaque, se assim fosse, nós teríamos no dinheiro como se fosse uma pena, um castigo. Isso não ocorre, visto que depende do uso que a gente faz, que nós vamos ter, então, os recursos, a disponibilidade, a consequência daquilo que nós fazemos com estes recursos que nos chegam até nós. Quando a gente fala em fortuna, em riqueza, a gente está falando em abundância de recursos financeiros. Mas é claro que a gente não vai falar só disso aqui, nós vamos falar do recurso que todos nós temos, dos recursos que todos nós somos capazes de adquirir e que de alguma forma nós fazemos uso. Então, essa é a nossa abertura. Vou passar para a nossa amiga Inês para ouvir os comentários dela desse trechinho e outros trechos que ela queira destacar.
É importante, eu acho, lembrar que a riqueza, assim como a miséria, como fala no Evangelho, são provas. São provas que estão na nossa programação reencarnatória e que muitas vezes foram escolhidas por nós mesmos. E provas não são castigos, mas sim uma avaliação do quanto nós já conseguimos avançar no nosso aprendizado, do nosso crescimento, nesse tempo que foi destinado na nossa existência, destinado por Deus nessa existência. E a riqueza, com certeza, é uma prova muito difícil, muito arriscada, porque ela nos propõe muitas, tem um apelo muito grande das fascinações, das tentações, das paixões, e com certeza, mas certeza também não é um obstáculo à nossa salvação, ao nosso crescimento. Se fosse assim, eu penso que nós poderíamos considerar que Deus seria como um professor que aplica uma prova de conhecimentos aos seus alunos, mas já com a ideia e com a vontade de que eles sejam reprovados. E é lógico que não é assim. Deus nos coloca aqui com todas as condições para vencermos as nossas provas. E muitas vezes, como estamos ainda num estágio evolutivo um pouco menos do que deveríamos ou que gostaríamos, a riqueza se transforma num laço muito forte, que acaba nos prendendo ao materialismo e nos afastando, impedindo a elevação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. E é muito comum, como diz nesse trecho do Evangelho também, que as pessoas que venceram na vida acabem esquecendo do tempo em que tinham, que eram pobres, que tinham dificuldades, e esquecendo também até mesmo os amigos, os conhecidos e aqueles talvez que os tenham ajudado a vencer, a enriquecer, né? E isso faz com que nós nos tornemos todos egoístas, vaidosos, orgulhosos, porque nos apoiamos e valorizamos a riqueza muito além daquilo que ela realmente merece. Então, a fortuna, e Deus diz, Jesus diz, os Espíritos nos ensinam, que a fortuna realmente não é um mal, ela não pode causar o mal por si só. O mal só vai ser causado quando nós escolhemos o uso da riqueza de maneira indevida. Então, sim, podemos, quando nós deixarmos que a riqueza tome conta de nós, que o dinheiro seja nosso dono, em vez de nós sermos o dono da riqueza ou do dinheiro ou de qualquer posse que tenhamos. Então, o mal é simplesmente a consequência das escolhas que o homem faz. E, como nós somos ainda muito, muito aquém daquilo que gostaríamos em evolução, nós ainda somos inferiores, né? A humanidade está ainda no nível de inferioridade que pode causar este mal. Mas não é realmente, é importante que fique bem claro, que Deus não coloca a riqueza em nossas mãos para que a gente faça o mal ou para que a gente se perca com ela, e sim coloca em nossas mãos para que a gente possa usá-la com propriedade, fazendo o bem, promovendo o progresso, a felicidade coletiva. Esta é a destinação da riqueza e da fortuna, como fala bastante no Evangelho. Muito legal, Inês, porque tu abriu um leque para nós conversarmos aí sobre o uso dos recursos financeiros, e eu até vou destacar a imagem aqui de novo, deixa eu botar em tela cheia, né? Porque a fotinho ali, ela é sugestiva, né? Já que tem um potinho de moedas, mas está nascendo um galinho Um verde galinho. Aham. dali, né? Então a gente vê assim realmente isso que tu lembraste agora, né? O uso correto desses recursos, né? Não permitindo que estes recursos nos possuam, né? Essa é a grande dificuldade que nós a, aquele que tem um pouco mais de recurso, e é isso que o Evangelho neste capítulo vai
vai nos colocar, ele é responsável também por distribuir esse recurso não em números, não distribuir o dinheiro em si, mas distribuir as benesses que o dinheiro pode causar, né? Ou seja, aquele que tem recursos, que consegue adquirir alguma fortuna, alguma riqueza, mesmo que pequena, né? A gente pode pensar assim em pequenos comerciantes, né? Aquele comerciante que tem uma padaria, uma loja de sapatos, ele consegue a renda para a sua família, que vive bem com aquele pequeno comércio, mas ele também consegue compartilhar porque ele tem um ou dois funcionários. Isso também faz parte da responsabilidade dele, né? Conforme ele tem condições de distribuir alguma coisa entre aqueles que trabalham com ele, né? Então, não pensar só em si, né? Quando a gente começa a ter essa visão de pensar só em si, é que entra nessa parte que tu falaste antes, que é a questão de ser possuído pelos recursos, né, e não possuir, né? Ou seja, a gente deixa de usar o recurso para viver e passa a viver para ter o recurso, né? Manter o recurso e aumentar o recurso. Exatamente, ou seja, cria um ciclo vicioso, né, muito É, ruim para o crescimento, para o aprendizado do ser humano, né? E realmente, se nós conseguimos dar essa utilidade de distribuição, de alguma forma de distribuição de renda, a gente está em acordo com as leis divinas, porque nós estamos crescendo, nós, como seres humanos, nós que estamos executando essa tarefa, e aqueles que estão se beneficiando à nossa volta vão ser aqueles que vão usufruir daquilo que nós conseguimos distribuir, mas eles também estarão crescendo junto conosco. Isso que é interessante, porque o dinheiro em si, ele é neutro, né, Inês? O dinheiro não é nem é. bom nem ruim, a gente não pode demonizar, entre aspas, né, satanizar o dinheiro e dizer que ele é ruim. O que tu acha disso? Com certeza não, o dinheiro não é ruim, o dinheiro existe exatamente para isso, né? Deus, nós precisamos do dinheiro para fazer o progresso, nós precisamos da riqueza, né, para fazer o progresso. E a gente sabe que se tivesse que dividir todo o dinheiro que existe no mundo por toda a população, o recurso ficaria mínimo para cada um e logo seria perdido. Como já foi falado, inclusive, na semana retrasada, numa palestra, né? Esse dinheiro não daria para fazer, para trabalhar, para ser usado para o progresso, para a ciência, para outras finalidades que seriam de, de ajuda e de serviço a toda a população. E logo aqueles que não têm a mesma capacidade, os mesmos talentos, as mesmas habilidades, ou não teriam condições de gerir esse dinheiro, ficariam de novo na mesma situação de miséria. Então, é necessário que tenhamos o dinheiro, mas devemos sempre pensar que esse dinheiro não pode ser aquela fortuna imensa que fica parada durante séculos, talvez, não sei, parece que não é bem assim, mas fica parada por muito tempo e sem que as pessoas e a humanidade inteira precisando, às vezes, de recursos básicos, recursos mínimos de saúde, educação, alimentação, mas não existe a disponibilidade desse recurso para um projeto em que essas pessoas sejam beneficiadas, né? Sempre que acontece isso, e a gente conhece bastante, né? Tem ONGs, tem outros setores que trabalham nesse sentido. E algumas recebem realmente auxílio de pessoas e de empresários e de pessoas que ajudam, né, que também ajudam nesses projetos, né, de ONGs, como Médicos Sem Fronteiras, como Fraternidade Sem Fronteiras, tem muitos projetos. Mas talvez também pudesse ser uma coisa mais efetiva, dando trabalho, dando dignidade e dando condições reais, honestas e de responsabilidade a essas pessoas. É bem interessante porque a gente começa já a adentrar nesse segundo tópico, né, que tu está comentando, que é a nossa relação com a questão do apego
aquilo que nós abrimos ou não, que nós já estamos falando, e em O Evangelho segundo o Espiritismo a gente vai ler lá, o homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. Quer dizer, aqui a gente começa a destacar a questão da verdadeira propriedade, né, da natureza espiritual, do espírito que somos, e como a distorção disso pode realmente nos levar a sofrer, a nos sentirmos escravos de algo que nós não temos condições de possuir, porque nós somos espíritos imortais, temporariamente transitando num corpo físico, na vida terrena, na vida material, mas é temporário. Então, nós não conseguimos reter aquilo que é da matéria. E o apego nesse sentido, aquilo que fica aqui, aquilo que vai ficar aqui, ele vai nos prejudicar. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para nós, Inês, a respeito dessa reflexão aí. Eu acho que é bem claro para todos nós, né? Todos nós chegamos à Terra, chegamos à vida física sem nada. Trazemos apenas o nosso corpo, esse corpo cresce, envelhece, o corpo morre, e o que volta, o que retorna ao mundo espiritual é realmente o espírito sem nada também. Exatamente, não leva nada daquilo que nós utilizamos durante o tempo em que estávamos aqui na encarnação. Tudo fica aqui. Então, realmente, o que é que possuímos? Essa pergunta é muito interessante. O que, afinal, o que realmente possuímos? Se nós recebemos a, o corpo fica na Terra e nós retornamos ao mundo espiritual, o que é que nós levamos junto conosco? Depende muito de cada um, o que é que nós vamos levar. Cada um terá que fazer uso das suas capacidades para que possa levar além daquilo que dá, além do corpo, do espírito, além do espírito pode ir junto a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais que adquiriu durante a sua estada na Terra, durante a sua existência. De que forma foi usado essa posse, esse dinheiro que ele possa ter tido. E, de qualquer forma, aquele que não tinha dinheiro também deverá levar para o mundo espiritual apenas isso: a inteligência, as capacidades, os conhecimentos e a moral, o avanço, aquilo que tem avançado de moralmente. É importante a gente fazer essa comparação, né? Eu não vou lembrar agora, talvez tu lembre, né, aquela história, acho que é de um imperador que pediu que colocasse as mãos para fora do caixão e as joias tirassem todas, né, para mostrar que ele ia de mãos vazias, para o plano espiritual e após a morte ele não poderia levar nada, né? Então é exatamente isso que a gente tem que refletir, né? O que o espírito consegue construir, né? Qual é a nossa verdadeira propriedade? É aquilo que nós conseguimos construir no íntimo, é aquilo que nós amealhamos de tesouros da alma, que são as virtudes. E nesse caso específico que a gente está falando aqui do uso da riqueza, dos recursos materiais, a gente vai ter o bom uso destes recursos, o bom uso para a família, para o próximo, para si mesmo, sem o apego exagerado, sem deixar que essa posse turve o nosso coração, se sobreponha aos nossos relacionamentos, àquilo que nós queremos fazer de bom e de belo, né? Usando para em benefício do próximo. E é natural que, ao cuidar disso, a gente vai desenvolver virtudes, a gente vai se tornar mais tranquilo, mais caridoso, mais paciente, que são essas virtudes que nós vamos levar conosco, porque como espíritos levaremos tudo que é de uso da alma, como está escrito ali, né? E nada do que é de uso do corpo. Então, nesse sentido, o apego realmente nos faz sofrer,
porque faz mais ou menos como se a gente pensasse que um peixe quisesse, ao visitar a beira da praia, imaginemos que um peixe seja jogado por uma onda na beira da praia, e ele se apaixonasse pela areia, e ele quisesse carregar um tanto da areia para dentro do mar, né? Ele não iria conseguir, ele iria reter essa areia por quanto tempo? Como é que ele ia segurar com suas nadadeiras, com as suas escamas, a areia no mar? Não tem como. Então, é exatamente assim que o espírito se sente ao tentar possuir algo que ele não consegue reter. E é isso, o apego com certeza vai nos trazer sofrimento em função disso, né? Indo É. para a nossa parte final já do nosso trabalho, o último terço desse nosso bate-papo gostoso, eu sempre digo conversa boa, passa ligeiro, é sempre assim, quando a gente vê já está acabando. A gente vai falar um pouquinho dos talentos, das aptidões, por quê? Porque no capítulo 16, a gente tem a parábola dos talentos. Quem não lembra, eu vou resumir ela ligeirinho, assim, depois tem que ler, a gente já falou que tem que ler lá, né? O senhor da vinha chega, chama 3 operários e dá para cada um deles segundo a sua capacidade, é assim que está escrito lá, os talentos, e para um ele dá um talento, para outro ele dá dois, e para outro ele dá 5 talentos. E no final ele sai e diz que cuidem, pede que zelem por estes talentos. E ele então retorna depois de um tempo, e aquele que recebeu um talento enterrou e devolve um talento. Aquele que recebeu 2 talentos conseguiu manter e ganhar mais um talento. E aquele que recebeu 3 talentos, que era a moeda da época, né? O talento era a moeda, ele dobrou, aplicou aqueles 3 talentos, plantou, não sei como é que ele aplicou, mas ele devolveu o dobro para o senhor da vinha. E a moral da história é justamente essa, em que Jesus está contando que aquele que mais tem, ele vai receber mais ainda. E aquele que nada tem, vai perder o pouco que ele pensa que tem, né? Por quê? Porque ele deu pouco de acordo com a capacidade daquele que não soube usar e deu muito para aquele que tinha mais capacidade. Então, essa parábola, essa história que a gente resumiu aqui de forma muito pálida, ela vai falar das nossas aptidões, dos nossos talentos, da nossa capacidade, da nossa condição de usar os recursos, todos os recursos à nossa disposição, né? Tudo que está à nossa disposição. E é esse último bloco que a gente quer conversar sobre isso, passando a palavra para minha amiga Inês para comentar um pouquinho, porque eu já falei demais, já estou falando há um tempão aqui. Eu vou aproveitar porque eu achei muito interessante, eu li essa semana, uma obra do Sérgio Lopes, que fala dessa parábola dos talentos, e ele faz colocações muito interessantes, que ele diz que, nessa parábola, ele diz que, analisando a parábola, ela fala de multiplicação. Os talentos são multiplicar talentos é um dos principais objetivos da caminhada do espírito. Então, como falamos antes, nós estamos aqui, quando chegamos aqui, nós já trazemos uma bagagem adquiridas em outras existências que poderão ser aproveitadas ou não, dependendo de como vamos caminhar ou encaminhar a nossa experiência atual. E ele diz ainda: Jesus fala que além daquilo que já era nosso, trazemos também recursos extras, a fim de ampliar as nossas possibilidades de crescimento. Então, isso é que são os talentos. Essas capacidades que nós trazemos junto conosco pelas experiências que já tivemos antes, acrescentando ainda os talentos que recebemos hoje. E isso é que é a multiplicação de nossos talentos. E aí que Sérgio Lopes fala que algumas vezes o talento é dinheiro, em outras é saúde física, mas o mais interessante também pode ser uma enfermidade congênita.
ou condições de dificuldade no plano dos relacionamentos. Realmente, o dinheiro é fácil saber que é um talento que nós podemos utilizar, como já falamos antes, multiplicar isso, o talento em si, que não é o dinheiro, mas a possibilidade de fazer o bem, de trabalhar, de dar emprego, de progredir, auxiliar no progresso e no bem do próximo. A saúde física também podemos acrescentar saúde a nós mesmos e aproveitar também essa saúde no trabalho. Mas o que pode ser uma enfermidade congênita, por exemplo? Nós teremos que, com esse recurso, digamos assim, aumentar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa fé, o nosso esforço para fazer aquilo que nós entendemos que seria o melhor para nós, em termos de realização, em termos de crescimento individual, né? E também um crescimento coletivo, auxiliando aqueles que estão próximos, nem que seja apenas para dar um exemplo. Então, é bem interessante isso. E ele fala também que essa parábola que fala essencialmente de uma parceria de nós com Deus, desde que nós nascemos. Então, Deus está lá, está nos cuidando, está nos envolvendo, e como nos conhece intimamente, Ele sabe daquilo que nós podemos, e nós mesmos ainda não sabemos. Nós ainda vamos demorar para adquirir esse conhecimento, para saber do quanto nós podemos e do que nós realmente somos capazes. E aí ele diz mais que quando um pai ou uma mãe cuida de um filho, dando atenção, dando limites, ele está aplicando os seus talentos na educação daqueles filhos. E esses talentos serão propriedade dos filhos, aqueles que conseguirem adquirir e que realmente aproveitar, e que vão ser passados adiante. Então, vai haver essa multiplicação. A educação que foi dada, os tratamentos, o cuidado dos seus filhos, com tudo aquilo que deve ser feito, né? Um pai e uma mãe por seus filhos. Então, os pais dedicam seus talentos e fazem isso com amor. O amor é o maior talento que se pode oferecer a alguém, não é? Então, é isso. E aí ele diz no final que uns avançam, crescem, outros cavam e enterram o talento. Óbvio, porque nós temos, de novo, no uso do nosso livre-arbítrio, todos nós temos a oportunidade de escolher, como este trabalhador, operário, que recebeu um talento e com medo de aproveitar esse talento, de usar de alguma forma útil, ele enterrou e acabou causando ira, né, no seu patrão, na pessoa que deu a ele esse talento. Então é isso, eu achei muito interessante essa visão do Sérgio Lopes nessa obra, que é o semeador, do semeador aos talentos, e eu gostei muito dessa visão. Muito bacana, Inês, porque ela confirma aquilo que a gente estava falando anteriormente, que os recursos, né, daquilo que são os recursos e o tesouro da alma, né, aquilo que realmente nós possuímos, quer dizer, os verdadeiros talentos, as verdadeiras aptidões é aquilo que nós conseguimos produzir no íntimo e conseguimos provocar que o próximo também produza, é por isso que os talentos se multiplicam, né? E não propriamente falar só dos recursos financeiros, né? Ali também, quando a gente falou do apego, a gente focou nos recursos financeiros, mas às vezes nós somos apegados a objetos, a coisas, às pessoas, a momentos, a status social, a uma zona de conforto nossa que a gente não quer deixar de jeito nenhum, né? Então, essa condição de transformar a nossa passagem aqui na Terra em oportunidade, nessa visão que tu colocaste aí, trouxe do Sérgio Lopes, em que todas as oportunidades e desafios se tornam talentos, porque a gente pode transformar eles em desafios
e ganhar com eles e crescer com eles, realmente amplia muito o nosso horizonte em relação à verdadeira riqueza, à verdadeira propriedade, porque faz com que a gente enxergue tudo pelo prisma, pela perspectiva de espírito imortal, aquilo que o espírito imortal realmente possui, que é a condição moral, ética, do bem, da prática da caridade, né? Então a gente já está se encaminhando para o nosso encerramento. Já vou te Sim. agradecendo, Inês, mas vou te passar a palavra para as tuas considerações finais, antes da gente encerrar. O que mais, tu tem mais algum pensamento, alguma ideia para fortalecer esse nosso trabalho aí? Uhum. Eu teria para dizer assim, para encerrar, que este período que nós temos na Terra, o período que nós estamos reencarnados na Terra, é a oportunidade que nós temos de preparar essa nossa bagagem para o retorno ao mundo espiritual. E que o realmente importa para nós é, como tu já disse antes também, é a soma das nossas virtudes e o bem que nós praticamos, as qualidades do coração que nós adquirimos. Então, isso é o que é o realmente importante, é aquilo que nós levamos junto conosco. Quando viemos, não trazemos nada, quando vamos, voltamos, levamos todas essas características que nós temos que desenvolver. E é uma oportunidade maravilhosa que nós devemos aproveitar o tanto quanto possível. Muito bom, então a gente quer agradecer a todos que estiveram conosco até este momento, assistindo este vídeo, agradecer muito a Inês, nossa amiga querida, por este bate-papo tão legal. E se você gostou do vídeo, curta o nosso canal, siga as nossas redes sociais. A gente se vê em breve, a qualquer momento, a qualquer hora, através da tecnologia que tem nos ajudado tanto nestes momentos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, muito obrigada.